Olá, hoje eu recebo o Miguel Setas. Ele está à frente das operações da EDP no Brasil. A empresa atua nas áreas de distribuição, comercialização, geração e transmissão de energia elétrica. Show Business está começando agora, direto dos estúdios da Band, em São Paulo. A empresa que ele preside é a patrocinadora master da reestruturação do Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. Só no segundo semestre deste ano, registrou uma alta de 45% no seu lucro líquido. Vamos falar agora com o presidente da EDP, Miguel Setas. Boa noite, Miguel. Boa noite, Sônia. É um prazer te receber justamente nesse momento de luzes no governo Temer, que decidiu privatizar a Eletrobras. Um prazer ter você com a gente. Prazer é meu. Queria começar justamente com a Eletrobras. O que você achou dessa atitude? Eu acho que esta sinalização foi muito positiva, Sónia. Acho que a vontade de desestatizar uma grande empresa no setor elétrico é um sinal claro que o Governo entendeu que a iniciativa privada pode trazer mais eficiência a um importante conglomerado de empresas nos vários segmentos deste setor. Portanto, eu avalio como muito positiva esta sinalização. Eu acho que é isso, mas também aliado à falta de dinheiro, né? Aliás, os governos brasileiros só privatizam quando acaba todo o dinheiro. Quais as chances da Eletrobras ser privatizada ainda durante um governo Temer? Isto é um processo complexo, temos todos consciência disso, até porque alguns ativos têm que ser destacados da própria Eletrobras para poder fazer uma privatização, alguns não vão ser privatizados e, portanto, é um processo que eu creio que terá um processo de modelagem, de preparação bastante complexo, bastante estruturado e, por isso, enfim, não sei se o calendário é execuível até às próximas eleições. Já ouvi cenários de 6 meses de privatização e cenários de 2 anos. E, portanto, veremos qual é que é o ritmo e a velocidade com que o Governo consegue imprimir aqui neste processo. Do jeito que as coisas vão no Brasil, a gente consulta uma cartomante, porque ela certamente vai saber. O processo, vocês têm interesse em alguma parte da Eletrobras, a EDP? EDP é Energias de Portugal, tá, gente? Energias de Portugal. Vocês têm interesse? Nós somos sócios da Eletrobras, Sónia. Nós temos negócios em conjunto com a Eletrobras. Temos 3 usinas, uma delas ainda em construção, em que somos parceiros, em que temos negócios conjuntos. E, portanto, nós temos vindo a discutir essa parceria, já sinalizámos até claramente que temos interesse em poder ampliar a nossa participação nesses ativos, onde nós somos sócios, e esse é o ponto onde estamos hoje. Essa vai depender de preço, né? Como tudo. Tudo no mercado assim, depende de preço. Numa primeira, só assim, numa primeira opinião, porque eu sei que ainda falta muito processo, muito desenho da modelagem, etc. Você acha que a Eletrobras vale 20 bilhões? Isto é uma estimativa que é posta pelo Governo, entre 20 a 30 bilhões de reais é o valor que se espera encaixar nesta privatização. Como você sabe, a empresa hoje ainda é detida maioritariamente pela União, são 63% das ações ordinárias estão na mão da União e, portanto, vamos ver qual é que é a modelagem que vai ser feita para dispersar o capital desta companhia e poder permitir a entrada de outros acionistas. E, portanto, depende ainda das condições com que vier a ser estruturada esta operação. Em Portugal, o que vocês têm em Portugal? Queria perguntar, antes de perguntar do que vocês têm aqui no Brasil. No Brasil. A EDP é uma empresa, à semelhança da Eletrobras, que também já foi estatal. Já foi estatal? E seguiu este caminho todo que estamos agora assistindo aqui na Eletrobras, de uma progressiva desestatização, portanto, em que o Governo passa de uma posição em que tem um controle totalitário da companhia para uma posição em que tem um controle minoritário com alguns direitos especiais, para um cenário em que tem uma participação nula e em que a iniciativa privada controla a companhia totalmente. Hoje já está nesse cenário. Em quantos anos vocês fizeram isso? Começou a privatização em 1997, depois a última fase da privatização foi em 2011, 2012 e desde essa altura que o Governo português não tem participação na Vocês imaginam um cenário parecido aqui? Eu acho que a primeira fase que nós intuímos daquilo que foi anunciado na imprensa é uma fase em que o Governo vai querer ter
direitos especiais nesta companhia. Uma participação minoritária, mas com direitos especiais. Com direito a veto, né? Direito a veto. E essa é uma fase intercalar, julgamos nós, para uma privatização total que poderá aparecer mais à frente, depois da estabilização deste modelo intercalar. Você trabalha há muitos anos na EDP? Eu estou na EDP há 12 anos, Sónia, 10 dos quais passados no Brasil. Mas este sotaque é ainda português, não consegui perder o sotaque português. Então você pegou bem essa fase de transição, né? Vocês conhecem Pegamos. bem. Então seriam bons parceiros aqui na Eletrobras, né? Já estamos ativos com a Eletrobras e temos uma relação histórica com a companhia. O setor elétrico, como um todo no Brasil, está ultrapassado? O que você vê de moderno? O que você vê que deve mudar? Essa pergunta é muito boa, Sónia. Nós estamos num momento de transição, estamos num momento de mudança. E essa mudança... Já faz tempo, hein? Essa mudança foi sinalizada agora de uma maneira muito clara, com uma intenção de fazer uma reforma profunda no setor elétrico, chamada Consulta Pública 33 de 2017. E essa reforma vai introduzir uma visão mais contemporânea do setor. É um setor que está sendo afetado, julgamos nós, por 3 grandes tendências. Uma tendência que tem a ver com o consumidor, e essa tendência do consumidor também se está refletindo no setor elétrico, o consumidor mais engajado, conectado diariamente nas redes sociais, que tem uma exigência de qualidade muito grande e, portanto, é um modelo completamente diferente de mercado que nós temos hoje. Depois, outra tendência que é a tendência tecnológica. E hoje esta invasão da digitalização, esta invasão no setor elétrico das novas tecnologias, energia renovável, solar, eólica, tudo isto são novas formas de gerar energia que estão mudando completamente o panorama e o cenário do setor elétrico. E depois um terceiro vetor, que é o vetor ambiental. E, portanto, hoje o Brasil tem uma matriz energética muito limpa, mas a pressão pela descarbonização, a pressão pelo baixo impacto ambiental, acho que é algo que também tem que ser tido em conta. Portanto, o Governo estabeleceu uma consulta pública em que vai definir um conjunto de mudanças estruturantes para adaptar o quadro regulatório a uma visão mais contemporânea. E, portanto, nós achamos que este modelo que existe hoje foi um modelo que serviu bem o Brasil até agora. E se você vir os números, nós hoje temos 80 milhões de consumidores servidos, é mais 38% do que foi nos últimos 10 anos, há 10 anos atrás. Temos 150 gigavátios de capacidade instalada, um aumento de 50% em 10 anos. E, portanto, o modelo que existe hoje é um modelo que garantiu financiabilidade, que garantiu perspectiva, sinalização de preço correta, que atraiu investimento e, portanto, hoje temos um sistema elétrico que é um sistema estável, um sistema que abastece o país de acordo com as suas necessidades. Na onda de privatizações, há 20 anos atrás, houve também uma revolução, né? Foram vendidas várias estatais, né? Esse processo foi interrompido, né? O governo Fernando Henrique Cardoso não conseguiu concluir esse processo. Você acredita que daqui para frente nós vamos retomar esse rumo e não voltar para trás de novo? Olha, Sónia, eu acho que a sinalização que foi dada neste momento foi muito clara e muito enfática. Não foi só a Eletrobras que foi anunciada que seria privatizada. Um conjunto de outras empresas, de outros setores, onde o Governo tenciona retirar a sua participação mais hegemónica, mais maioritária. Portanto, eu acho que este Governo tem um privilégio de ter aqui uma janela de tempo até às próximas eleições, em que pode introduzir um conjunto de mudanças, um conjunto de reformas estruturais e não estar preocupado com as próximas eleições. Portanto, acho que esse é um momento único da história do Brasil em que as pessoas que estão à frente deste Governo têm condições para fazer... Tem condições de fazer essas reformas. Né? Eu vou te fazer uma última pergunta antes do último bloco. A EDP, ela faz exatamente o que no Brasil? Nós estamos no Brasil há 22 anos, Sónia. Este é o nosso 22º ano, que entramos na altura precisamente das privatizações com a FHC. O que vocês compraram nas privatizações? Na altura comprámos 3 empresas de distribuição. Uma empresa em São Paulo, que se chamava Bandeirante, uma empresa no Espírito Santo chamada Excelsa e uma empresa no Mato Grosso do Sul chamada Enersul. Portanto, foram as 3 empresas que foram adquiridas naquele momento inicial pela empresa. De lá para cá, desses 22 anos para cá, muito se passou e nós expandimos o nosso negócio para áreas diferentes, para a área da geração, para a área da comercialização, agora entrando na área da transmissão, onde não estávamos. Este ano ganhámos o leilão da transmissão, o segundo leilão da transmissão, com um investimento de 3 bilhões de reais nos próximos 5 anos.
Estamos entrando na área do solar distribuído, energia solar distribuída, e, portanto, a empresa começou ali com, digamos, com um portfólio de negócios bastante limitado e hoje tem Cresceu o quê? 10 vezes? 5 vezes? Quando fomos para o mercado em 2005, entramos na Bolsa, aqui na BMF Bovespa em 2005, valíamos 3 bilhões de reais. Hoje, a companhia ontem estava a cotar a mais de 15 reais, significa que temos um valor de mercado de 9 bilhões de reais. Portanto, em 10 anos, em 12 anos, triplicámos o valor. Triplicámos de nada. Você vai contar mais sobre isso no próximo bloco. Voltamos no próximo bloco com a entrevista de Miguel Setas. Show Business volta já já. Miguel, a IDP está sugerindo a introdução do mercado livre para todos os consumidores, né? Isso é uma coisa factível? Explica um pouquinho. Nós achamos que essa ideia é uma ideia que faz parte deste movimento de transformação, Sónia. E estas duas noções, a privatização e a liberalização, para nós são os conceitos base desta reforma setorial. E a liberalização consiste, na prática, em deixar os consumidores, consumidor como nós, de baixa tensão, chamado consumidor residencial, deixá-lo escolher o seu fornecedor de energia. Você hoje e eu, nós não podemos escolher o nosso fornecedor. Nós temos um fornecedor que nos é indicado, determinado por conta da nossa residência, do local onde nós residimos. E a nossa proposta é que seja possível abrir o mercado, como noutros países do mundo, Portugal tem essa situação já, em que você pode escolher livremente o seu fornecedor de energia. E isso o que é que vai trazer? A distribuidora tem 2 papéis. Um papel que é gerir infraestrutura, gera aquilo que nós chamamos o fio, não é? Uma infraestrutura de distribuição, e gera uma relação comercial. O cenário possível no futuro é estas funções serem separadas. Você tem uma empresa distribuidora que gera a infraestrutura e tem uma comercializadora que gera a relação comercial. E qual é que é a vantagem disso, Sónia? É que vai passar a haver muito mais competição. E quando há competição, como você sabe, as empresas têm que se aprimorar, têm que lançar novos produtos, têm que inovar, têm que dar mais flexibilidade ao cliente, têm que trazer novas tarifas com mais flexibilidade. Portanto, essa revolução de ter empresas num setor tradicional como o setor elétrico, que vão passar a ter disputa de mercado, vão passar a ter competição com outras empresas do mesmo setor. Isso, no final do dia, traduz-se em melhor serviço para o cliente, traduz-se em melhor qualidade, maior satisfação e maior qualidade do serviço. Isso eu tenho certeza. Eu só queria entender, como você bem disse, vamos dizer, a geração de energia é do mesmo lugar. Uhum. Quem vai transmitir, quem vai distribuir essa energia é que vai ser diferente, vão ter competidores. Hoje já tem, na transmissão já tem competidores. Tá. Portanto, na geração já há competição, na transmissão já há competição, na distribuição não há. As distribuidoras são alocadas, têm um mercado cativo, não é? Ou seja, há 63, cada um tem a sua região. Mas é como telefonia. Isso. Mas na telefonia você escolhe o operador celular móvel que você quiser. Não está. No fixo tinha uma única operadora, mas no móvel... Eu não dependo de um fio. Verdade, mas aí o que é que vai acontecer? A tarifa que você vai pagar vai remunerar esse fio. Portanto, essa distribuidora que gere a Como infraestrutura... Como funciona em Portugal? Porque Portugal é menor, assim. Você pode ser menor, né? Não, mas o conceito é esse. Ou seja, você tem uma entidade que gera a infraestrutura, que gera a rede, e depois tem vários comercializadores. Tem várias empresas que compram energia a essa entidade e revendem ao consumidor final. E essas comercializadoras você pode escolher aquela que você quiser. E isso é um benefício muito grande para o consumidor, porque essas comercializadoras vão fazer preços diferentes, vão fazer opções tarifárias flexíveis, vão dar produtos e serviços novos. Portanto, tudo isso é um resultado de um mercado mais competitivo, um mercado mais sofisticado, e nós defendemos que essa abertura de mercado seja até mais ampla do que aquilo que o Governo está postulando, aquilo que o Governo está prevendo nesta consulta pública. O Governo está prevendo que até 2028 os consumidores de grande dimensão possam ter uma escolha livre, portanto, consumidores com um nível de tensão relativamente mais baixo, mas ainda assim grandes consumidores. E o que nós estamos dizendo é que essa abertura de mercado se pode fazer para todos os consumidores, não apenas para os consumidores industriais e comerciais, mas para os consumidores residenciais. Isso para nós seria um movimento muito natural, alinhado com aquilo que são as práticas internacionais. Isso está andando como ideia? Como ideia está andando. Como ideia está andando. Vamos mudar um pouquinho de assunto. O consumo de energia é reflexo direto de como anda a economia. A economia brasileira anda mal. Como é que está o consumo de energia para vocês?
Então, assim, vou dar uns números bem globais para você ter uma noção de como é que o mercado evoluiu, Sónia. Em 2016, o consumo de energia no Brasil caiu 1,7%. Portanto, 2016. 2017, primeiro semestre, o consumo de energia aumentou 0,4%. No Brasil como um todo. Diria que é um mercado estabilizado. O que é a nossa expectativa? A demanda não é tão inelástica assim? Depende das várias concessões. Há regiões, por exemplo, no Nordeste, que estão crescendo com maior taxa de crescimento. E, portanto, depende da região do país onde você está. Mas no global do Brasil, estamos falando de uma retração ano passado de 1,7% e um aumento este ano de 0,4 pontos percentuais de aumento. O que é que nós sentimos atualmente, Sónia? Eu acho que a recessão passou já, quer dizer, o fundo do poço ficou em 2016. Nós vemos a produção industrial, os últimos 2 trimestres, com um aumento. Você vê o agronegócio com uma safra este ano de 30% acima do ano passado. Você vê todas as condições macroeconómicas orientando-se para uma estabilização das principais variáveis, da taxa de inflação, da taxa de juro. Portanto, tudo isto congemina uma perspectiva de, no segundo semestre, você ter uma recuperação dos volumes. Nós já estamos a ver isso nos meses de julho, agosto, e a perspectiva que nós, enfim, consultamos os economistas, enfim, que fazem projeções para o mercado, é chegar ao final do ano com um crescimento que pode estar na ordem dos 2,5%. Do PIB, não é? Portanto, um PIB anual que pode estar nos 0,5%, mas chegar ao final do ano com 2,5%. Isso significa que o consumo de energia elétrica tem tendência também, no segundo semestre, a crescer. Né? Agora, o governo, curiosamente, ainda não sentiu isso na receita, né? Na arrecadação. Verdade. Deve demorar ainda mais um tempo para sentir isso. Sobre o setor elétrico, ele volta a um bom momento já a partir de agora. Qual foi o pico de vocês nesses 11 anos que você está aqui? Qual foi o pico de consumo de energia? Que ano que aconteceu isso? Nós tivemos aqui uma fase, nestes últimos 10 anos, aqueles anos entre 2009 e 2012, de uma grande euforia com o Brasil. E esse eu acho que foram os anos, enfim, de maior esplendor, diria, do setor. A economia hoje está percebendo que aquela euforia foi uma era euforia, um pouco falsa, mas foi uma euforia momentânea e, portanto, acho que nós estamos habituados a isso, Sónia, e acho que é uma das vantagens de já termos 22 anos no Brasil, é conviver com essa ciclicidade com tranquilidade. E nos momentos de grande euforia nós tendemos a estar, até pelo nosso caráter mais tranquilo dos portugueses, tendemos a estar mais conservadores, nos momentos de maior recessão, menos pessimistas. E, portanto, nós estamos... Tem um equilíbrio. Olha, eu vou ter que te interromper de novo um momentinho. Vamos conferir agora a dica do nosso consultor empresarial, Luiz Marins. Qual o seu recado, Marins? Um dos maiores erros que os líderes cometem é elogiar o resultado e não o esforço que levou àquele resultado. Às vezes, os resultados são conseguidos por uma sorte ou por uma condição especial, e quando você elogia só o resultado e não valoriza o esforço, o processo que levou ao resultado, você deixa a pessoa de uma condição estática, numa condição de que ela não pode mais errar nem testar. Porque quando você elogia demais uma pessoa pelos resultados que ela alcança e não pelo esforço que ela faz, você dá a ela uma sensação de que ela não pode errar. E numa empresa, se você não tiver a coragem de errar, cometer erros honestos, você não vai inovar nem criar coisas novas que a sua empresa vai precisar e precisa disso. Pense nisso. Elogie mais o esforço do que o resultado. É com você, Sônia. Obrigada, Marins. Eu acho que você tem razão. Vou só fazer uma provocação aqui com o Miguel. Vocês fazem isso na EDP? Existe esse processo? Fazemos, Sónia. Uma boa dica do Marins. Mas nós fazemos isso, efetivamente. Nós estamos fazendo um processo muito interessante, muito
acho muito participado de mudança cultural da empresa. A empresa tem, como você também mencionou, uma história longa e estamos num momento de grande transformação. E uma parte da transformação é essa, é de criar uma cultura onde as pessoas se sentem reconhecidas, onde as pessoas se sentem motivadas, engajadas. Portanto, estamos trabalhando nisso com muito afinco. Tem toda a razão. Olha, no próximo bloco tem mais conversa com Miguel Setas. Voltamos com Miguel Setas, que comanda a EDP, empresa com mais de 20 anos de atuação no Brasil. Miguel, a EDP tem um instituto social, é isso? Como é que funciona? Temos uma equipe, temos uma fundação que se ocupa de todos os projetos de caráter social, cultural e, de alguma forma, também alguns projetos ambientais, ligados ao nosso negócio diretamente, mas também com uma atuação ambiental. Mas, portanto, é o nosso braço, é o nosso veículo de mecenato e de atuação social. Isso foi fundado há quanto tempo e como é que vocês aportam recursos a esse fundo? Qual é o processo? Isso, foi fundado em 2007, portanto está fazendo 10 anos este ano e foi basicamente uma forma de aproveitarmos alguns recursos que são recursos incentivados, ou seja, como você sabe, as empresas têm alguma possibilidade de destinar alguma parte dos seus tributos, dos seus impostos, como através da Lei Rouanet, do PROAC, alguns mecanismos que são possíveis de ser utilizados para apoiar projetos culturais e outras verbas são verbas de aporte direto. Portanto, nós usamos dois instrumentos, aporte direto e aporte incentivado, verbas incentivadas. Esse ano, mais ou menos, quanto vocês já gastaram? Você pode falar, não? Estamos falando de um investimento anual da ordem dos 10 milhões de reais. 10 milhões de reais, né? De onde se destaca, neste momento, a aposta que estamos fazendo no apoio à recuperação do Museu da Língua Portuguesa, que é um investimento de 20 milhões em 3 anos. Portanto, o Museu da Língua Portuguesa, nós estamos fazendo um investimento... Foi difícil convencer vocês a patrocinar o Museu da Língua Portuguesa? De maneira nenhuma, Sónia. Aliás, é daquelas situações onde você olha para lá e diz, não, só posso ser eu. Temos que ser nós a fazer esta recuperação, juntamente com a Fundação Roberto Marinho, com o Itaú Cultural, são os nossos parceiros neste projeto, mas nós somos o maior investidor português no Brasil e, portanto, não tivemos dúvidas nenhumas, temos uma obrigação também. Vocês são o maior investidor português no Brasil hoje? Sim. De ativos, quantos somos seus ativos? São cerca de 20 bilhões de reais de ativos. 20 bilhões de reais? É maior, bom, isso é porque a Portugal Telecom saiu? Já não está mais atuando aí, né? diretamente. Eles eram os primeiros, também já foram um grande investidor. Vamos falar um pouquinho sobre meio ambiente. Vamos. As empresas de energia são muito criticadas, né, por estragos ao meio ambiente. Isso é verdade? Eu acho que hoje há uma consciência muito acirrada, uma consciência muito enfática sobre a nossa responsabilidade ambiental. Não posso reconhecer essa crítica assim dessa forma tão direta. Acho que nós temos, obviamente, as nossas atividades têm impacto no meio ambiente, mas, ato contínuo, as empresas adotam ações mitigadoras desses impactos e, portanto, nós estamos construindo usinas na Amazónia. Fazemos-lo com um extremo rigor, com extrema preocupação, com dezenas com compensações, com dezenas de programas ambientais, com programas de relacionamento com as comunidades e, portanto, são tomados todos os cuidados, Sónia, para que a intervenção no meio ambiente seja o menos impactante possível. E esta é uma realidade. A outra realidade é aquela que vem com as energias renováveis. E, portanto, quando temos a chegada da energia eólica, a chegada da energia solar, são tudo formas de energia. Vocês têm energia eólica no Brasil? Temos através de uma empresa que se chama EDP Renováveis Brasil. Portanto, são dois braços do mesmo grupo. Temos no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Nordeste, no Rio Grande do Norte, na Bahia, temos em regiões, tanto no Nordeste como no Sul do país. São regiões que ventam, né? Muito. No Nordeste, principalmente. Energia solar? Energia solar estamos entrando agora. E esse é o, como dizem os americanos, é o new kid on the block. Não é? Chegou o garoto novo ao bairro e esse é efetivamente um mercado que nós achamos que vai ter um crescimento exponencial. Nós estamos vendo este ano demanda de grandes empresas, de telefonia, de retalho, de varejo, empresas nas rodovias, que querem instalar painéis solares nas suas instalações, nas suas sedes, nas suas operações,
e lançámos este ano a chamada EDP Solar, portanto uma oferta para esses clientes que estão demandando energia solar. Eu vou fazer uma pergunta simples. Tanto na energia solar quanto na eólica, você precisa da primeira, você precisa de sol, e da segunda você precisa de vento. Você depende de condições e de São Pedro. Como é que você garante para o consumidor o fornecimento de energia? Muito ótima pergunta, muito boa pergunta, Sónia. A matriz elétrica brasileira, como em qualquer outro país, tem que ter complementaridade das fontes, ou seja, nós não podemos ter só solar ou eólica, porque, como você disse muito bem, essas fontes são intermitentes. Elas, ora produzem, ora não produzem, dependendo das condições meteorológicas. São Pedro desistiu de soprar? Isso, e pode deixar de ventar ou deixar de fazer sol. E, portanto, você tem que ter aquelas fontes que são, nós chamamos, a base do diagrama, ou seja, você tem que ter ou energia hidrelétrica ou energia térmica, que fazem o chamado base load, fazem a base do diagrama e que têm uma estabilidade firme, não é? Portanto, são fontes que são firmes e que não têm essa intermitência como têm as renováveis. A energia proveniente de hidrelétricas, a tendência dela é aumentar ou diminuir? O Brasil é um país fundamentalmente hidrelétrico, Exatamente. Ou seja, nós temos 70% da capacidade instalada no Brasil de hidroeletricidade. E por isso a presença hídrica na matriz energética brasileira vai permanecer muito relevante. Mas a tendência hoje é de uma certa retração, ou seja, eu diria vai se aproximar dos 60%. Vai diminuindo. Vai diminuindo. Como é essa proporção, vamos dizer, em Portugal? Em Portugal tem uma proporção muito grande de energia térmica. Ou seja, né? Tem uma energia cara, né? Para deixar claro para o telespectador, uma energia mais cara que a hidrelétrica, né? Depende da térmica, ou seja, você tem... E aqui no Brasil temos essa disparidade. Você tem térmica gerando, vou dar aqui números assim muito redondos, com mais de R$1.000 por megawatt-hora, térmica cara, mas tem térmica gerando com R$100 por megawatt-hora, térmica barata. Só para ter uma ideia, uma tarifa média no Brasil são R$400, mais ou menos R$450 por megawatt-hora. O megawatt-hora é a unidade de energia. E da rede hidrelétrica, quanto custa? Da rede hidrelétrica, você hoje tem ativos, as grandes usinas que estão totalmente depreciadas e onde, com a regulação atual, custa cerca de R$30, R$40 por megawatt-hora. Mas se você olhar para uma hidrelétrica nova, quando está construindo e que não está totalmente depreciada, estamos falando de R$100, R$150 por megawatt-hora para uma hidrelétrica de médio porte. Uma hidrelétrica de grande porte. É mais barata que a térmica. Que a térmica cara, não é? Mas você tem térmica barata que te equivale mais ou menos com a hidrelétrica. Uma térmica a carvão, por exemplo, uma térmica a gás natural pode ter um preço bastante competitivo. Energia solar, quanto custa? A energia solar hoje ainda está num patamar alto, mas diria que está na casa dos R$350 por megawatt-hora. E a eólica? A eólica já esteve nesse patamar dos 300, hoje está próxima dos 100, 120, portanto já muito competitiva também em relação às outras fontes de energia. Miguel, eu queria fazer um parênteses aqui, rapidinho. Vai faltar energia no Brasil, como todo mundo está falando? Sónia, eu acho que não. O setor elétrico é um setor muito estruturado. Como eu comentei, é um setor que teve investimento nos últimos anos, um investimento importante que aumentou a capacidade instalada em 50%. Nós hoje temos 150 gigawatts de capacidade instalada. Temos um sistema que é robusto. Mesmo se não chover, não vai faltar energia. Eu espero que chova, porque o Brasil é o país do mundo com maior intensidade pluviométrica, portanto espero que não falte água. Mas mesmo que haja um regime hidrológico desvantajoso, o sistema tem energia térmica, tem energia termoelétrica que tem hoje saídas, tem hoje saídas e por isso a probabilidade de faltar é baixa. Miguel, para terminar aqui o programa, quero saber qual é o teu maior desafio daqui para frente. Você já está há 11 anos aqui, para os próximos 5 anos. Aqui no Brasil, 5 anos é longuíssimo prazo. É verdade. Para 5 anos. Eu acho que nós estamos num momento económico muito sensível de retomada da economia e este para nós é um bom momento de investimento, é um bom momento de alargar a nossa presença no Brasil. Fizemos uma aposta na transmissão este ano, com um investimento de R$3 bilhões. Estamos fazendo, como comentei, uma aposta na geração solar.
Estamos concluindo um ciclo de construção de usinas hidrelétricas. Construímos nos últimos 5 anos 3 usinas hidrelétricas e, portanto, agora vamos terminar no próximo ano, 2018, a terceira, e vamos olhar para o mercado e ver se existem outras oportunidades de nova construção, portanto, de geração, na área de geração. E, portanto, eu diria, o principal desafio nos próximos anos vai ser fazer crescer a nossa empresa. E aproveitar o ciclo económico que nós esperamos que venha a ser nos próximos anos um ciclo virtuoso. Olha, perfeito, Miguel. Adorei a entrevista. Vou te convidar mais para frente, você voltar a ver se esses prognósticos otimistas, né, no Brasil de hoje, otimistas se concretizaram. Obrigada. Muito bem, obrigado, Sónia. O Show Business de hoje termina por aqui. Eu, Sônia Raci, tenho encontro marcado com você na próxima semana, aqui nos estúdios da Band, em São Paulo. Até lá!